Lucas, olhando ao redor, perguntou: onde estava? O personagem principal ouviu um som incompreensível vindo do chão, olhando para o chão. Lucas viu o corpo de Shuei. Quem estava gemendo de dor era Shui. Olhando para Lucas, ele riu e notou que não achava que ela se voltaria. Um traidor. Lucas não compreendeu nada disso. Shuei disse que entendeu tudo. É por isso que o relacionamento entre Rússia e o casamento deteriorou-se tanto. Vendo a silhueta atrás de Lucas, Shui disse que acreditava nela. Ao ouvir risadas, o personagem principal olhou para trás. Lucas viu uma mulher atrás dele, quem ele reconheceu, e indagou se era Iris. Ela cruzou os braços. Iris disse que Shuai não deveria fazê-la rir. Então, perguntou-se se eles acreditaram mesmo. Olhando para os olhos vermelhos de Iris, Shuai notou que não acreditava nela. O velho sanguinário disse que Lucas acreditava nela. O personagem principal olhou com raiva para Iris. Quem observou que ela não confiava em ninguém, além de Lucas. O céu noturno estava embaçado por uma corrente de aura roxa. Perguntou a Iris se ela tinha ideia do que estava fazendo agora. Desde o desejo de Lucas pela vida, a intenção era destruir os Demigod. Ela o traiu, acrescentou, estendendo os braços. Iris sugeriu que eles não eram iguais porque eram suas limitações. Isso levou Lucas a mentiroso Shohei. Riu e se perguntou se Iris se sentiu ofendida. Iris disse que não sentia nada por eles. Abaixando o olhar, a garota parou em uma posição. Iris disse que estava um pouco irritada com a forma como ele decidiu ocupar totalmente o lugar de Luca. O ferido Shuei reconheceu que ela estava certa, porque ele não era suficiente para substituí-lo. Riu muito alto e gritou que estava cansada de Shuei. Fingindo estar calmo, Lucas continuou ouvindo em silêncio o diálogo entre Iris e Shuei. Chegou às 2 da manhã. Perguntou a Iris sobre por que ela se uniu aos semideuses. Lucas ficou chocado com o que ouviu. Olhando para Iris, a personagem não acreditava que ela tivesse uniu-se aos semideuses. Com um sorriso, Shuai comentou que se Lucas visse ele ficaria muito desapontado com ela. Depois o velho disse que talvez, felizmente, Lucas morreu, irritando Iris, e gritou que ele não morreu. A garota ficou muito irritada com o que ouviu. O personagem principal ficou surpreso com o que viu, o sangrento. Shuei ficou em silêncio, observando a ira de Iris. A face de Iris estava cheia de verdadeira raiva. Fisben sorriu suavemente, usando a técnica. Iris chamou suas lâminas roxas e falou com Shuei, aimando as lanças no corpo de Shuei. Eles perfuraram-no direto no peito. Enquanto Iris lamentava ter de fazer isso, ainda precisava acabar com sua vida. Sangue jorrou com um forte impacto das lâminas. Iris então confirmou que falou sério. Lucas ficou muito chocado e irritado com o que viu. Nesse momento, Iris disse a ele para não se preocupar e desejou-lhe um bom descanso, adicionando que faria o sonho de Lucas se tornar realidade para o corpo dele. Ela observou que nesta era é impossível resistir aos semideuses e devem esperar até que o tempo passe. Vendo o corpo quase exausto, Iris observou que, por enquanto, eles seriam empurrados para o canto. Basta ir além do horizonte. Ela disse que isso poderia levar até 4.000 anos. Shuei, ao ver Iris partir, ele pensou que, no fim, ele não pôde
fazer nada. O personagem principal olhou para o corpo do meio-morto. Shui anotou em sua mente que ele não eliminou os semideuses, não melhorou as relações entre amigos e nem evitou que Iris se tornasse uma traidora. Lucas se aproximou do corpo de Shui, que foi apunhalado com lanças. Chu anotou em sua mente. Ele não evitou nem a morte, olhando para o céu escuro roxo. Shui percebeu que era uma vida inútil. Ele se perguntou por que era chamado de grande sábio. Porque só vivia em fracassos intermináveis. Lucas ficou muito desapontado com o amigo. Shui morreu em sussurros. O velho virou-se para o personagem principal e, de repente, se desculpou com ele. Ruerli apertou os dedos. Lucas voltou à mesa. O personagem principal ficou chocada com o que viu. Os olhos de Proerhel encheram-se de dor. No protagonista, a luz do sol entrava pela janela. Estava muito deprimido. Devido à morte de Shui e à traição de Iris, o personagem principal colocou a mão na testa, fechou os olhos. Na sala onde Rueril e Lucas estavam sentados. Riu. Abaixando a cabeça, o personagem principal virou-se para Iris. Rugrau confirmou que Iris Fizbin estava viva. Ela garantiu que era verdade. Para esta geração, desviando o olhar, Uriel disse que, embora não pudesse garantir, a garota que Lucas conhecia era essa. O personagem principal observou que pediu perdão. Com tristeza, Lucas falou de Shui, adicionando que sua última palavra chamando Shui de desculpas de tolo. Lucas observou que não era para ele falar sobre isso. Os punhos. O protagonista disse que seus defeitos se transformaram em desculpas, falado pelo amigo que lamentou. Rual observou que Lucas era muito rigoroso consigo mesmo. Colocando o cotovelo na mesa, o personagem principal virou para a mesa de jantar. O personagem principal disse que a floresta estaria um pouco barulhenta hoje à noite. Um leve sorriso surgiu no rosto de Rueral. Ela estendeu as mãos. Ela rezou por Lucas, abençoando o corpo do protagonista. Sentado na postura de lótus, estava envolto em uma aura azul. Colocando a mão no ombro, ele pensava. O personagem principal observou que o dia passou sem ser notado. Lucas continuou pensando, acreditando que ainda era seguido. De pé em um dedo, Ivan contava flexões em uma posição. Ele se perguntou quantos havia contado, dizendo que ele não sabia disso. Ivan disse que começaria de novo. Ao virar a cabeça, ouviu alguém entrar na casa. Prestando atenção a Lucas ao seu lado. Eles perguntaram se ele acabara de voltar. O personagem principal relatou que a meditação levou um pouco mais de tempo olhando para o alarmado uma técnica especial. Ivan disse que pode obter o que ela disse. Isso. Ela viria quando o sol se pôs totalmente. Risando e continuando a usar a técnica. Lucas agradeceu olhando para o surpreso Ivan. O personagem principal decidiu que tinha o suficiente para fazer. Lucas anunciou que terminaria o oidinho hoje à noite, tendo sido atacado no ar. Ivan pousou no chão, sorrindo. Ele disse que iria lavar-se. A noite gradualmente tornou-se nublada. Agachado ao lado da cama. Lucas parou, pensativo. O personagem principal observou que ele realmente surpreende o a cada ação. Ao lado de Lucas, uma pessoa desconhecida disse isso do nada. Um aluno do autoproclamado guerreiro. O rei dos magos o contatou.
e disse que o personagem principal a estava procurando. Além disso, a pessoa desconhecida observou. Ele até duvidou se devia acreditar nele. Olhando para o sorridente, o estranho, Lucas, ficou surpreso ao ver que se reencontrariam. No vilarejo dos Elfos Santos, ela percebeu os braços que não se viam há muito tempo, estendendo a mão. O personagem principal convidou-a para sentar. Do que ouviu, Camila ficou chocada. Apenas apoiando-se no braço, Camila disse que, por sorte, estava aguardando, observando as extensas áreas da casa. O personagem principal disse que também estava surpreso. O apóstolo resultou ser parente de sangue da rainha. Lembrando que, na verdade, eles não são parentes de sangue. Com uma expressão séria no rosto, Lucas tentou entender o significado. Uma imagem da rainha Elf apareceu na mente de Camila. No momento em que ela relatou que Snow foi adotado, que, nos tempos antigos, as rainhas vieram da família Friedrich. Dessa vez, eles não tiveram filhas. Camila disse que, por causa disso, não puderam transferir este lugar para o Edim. Notando que ele é um homem, colocando a mão na cabeça, o personagem principal disse compreender a razão, adicionando que sabia que as rainhas eram elfas altas, mas ao ver que a Neve não era uma elfa alta, ele ficou surpreso, erguendo a cabeça. Camila disse que a Neve era uma elfa de gelo, lembrando que era uma raça pequena, vivendo nas regiões nevadas do norte. Lucas falou pela janela da casa. Quem sugeriu que essa história tinha muitos reviravoltas complexas. Ao ouvir isso, Camila confirmou que era verdade. Cruzando as pernas, Camila perguntou quando o personagem principal iria agir, com uma expressão séria no rosto. Lucas disse que iria fazer isso hoje. Cautelosa, Camila tentou descobrir o que se esperava dela, sugerindo que ela precisava calar os observadores. Designado ao personagem principal. Com um sorriso, Lucas confirmou que era assim, notando que Camila o compreendeu perfeitamente. Vendo a tomada de um personagem principal atrás, Camila disse que, para chegar até aqui, ela precisou silenciosamente contornar. Ela sugeriu 8 observadores que, se assumirmos que Lucas foi até ela e pessoalmente, pediu a outra pessoa, então ele tinha algum pedido de pé. Camila disse que diria de antemão. Ela também estava aqui como convidada, adicionando que por essa razão eles não devem causar barulho. Indicando Lucas com o dedo, ela observou que se fossem ela pegos, diria que ele a ameaçou. E ela não teve escolha, sorrindo. O protagonista disse que poderia fazer o que quisesse, adicionando que ele não sabia quantas pessoas acreditariam que o mais forte tinha medo de ameaças humanas. Lucas, sorrindo, agradeceu a Camila. No didendo, Camila congelou em uma úlcera de leite. Colocando as mãos ao lado, ela se perguntou onde o protagonista deixou Isabel. E por que veio sozinho? Depois disso, Lucas revelou que Isabel o substituía como instrutor para os membros do círculo. Olhando para o protagonista encantado, Camila ficou surpresa com Isabel, a quem ela chamava de criança gentil, se tornou instrutor. Lucas observou que ninguém sabe o que vai acontecer. Isabel ordenou aos magos não tocar o chão com as mãos e não mostrar sua fraqueza. Ela ainda disse que eles não devem se envergonhar a família deles, pedindo-lhes que repetissem suas palavras, que amam seus colegas de clã e que amam o círculo. Sobressaltada, Camila olhou para Lucas. O capuz. Ela assumiu que era hora de desaparecer. Ao pé da saída da casa,
Ela pediu a Lucas que fosse cuidadoso, lembrando que Odan é um invocador. É por isso que ele tem habilidades muito boas. Ao abrir a porta, Camila disse que quando um mago se torna apóstolo e adquire poderes, ele é privado da habilidade de usar, adicionando que a habilidade de invocar não desarmonia com as habilidades. Com uma expressão séria no rosto. O personagem principal pensou especialmente que essas são as habilidades de não apenas um demigode, mas alguém com os poderes do Apocalipse, supondo que ela quer dizer isso. Ele é muito diferente de Luke tomando um chá em suas mãos. Oiden se perdeu em seus pensamentos. Ao lado dele estava Frehill, servindo chá. O olhar dele estava envolto em interesse. Voltando-se para Oijon, que se levantara, ela se perguntou se ele queria algo. De repente, sangue jorrou de sua boca. Nesse momento, ele se aproximou dela, atravessou-a, olhando fixamente para Oiden, de cabo a rabo. O olhar de quem estava embrulhado em frio. Ela tentou descobrir o motivo, usando uma aura poderosa. Oidin cortou o corpo dela em pedaços. O olhar dele estava cheio de loucura. De repente, Ruger chamou aproximando-se dele. Ela notou que se ele não precisasse de mais nada. Depois disso, Oiden disse que ela poderia ser livre. Na cadeira. Iden estava perdido em seus pensamentos. Com os dentes mostrados, Oiden congelou-se jogando uma xícara de chá no chão. Ele pensou que este era o limite. Encostado na cabeça, continuando a pensar. Oiden observou que, por causa dos poderes do demigode, quem controla a morte, ele não consegue suprimir. O ímpeto de matar com a cesta nas mãos. Shix avançou. Havia um sorriso suave no rosto dela. Atrás dela, Oidin vigiava. Seus olhos estavam embrulhados em puro horror. O olhar de Oiden estava fixo nas costas de Shix. As veias do rosto dele começaram a inchar. Ela virou e chamou Oiden, colocando a mão no peito. Ela se perguntou por que ele estava caminhando naquela hora. Por sua vez, Oiden observou que estava feliz por vê-la sorrindo. Ele disse que Shix havia voltado após muito tempo, que ela estava cansada, fazendo todas essas coisas intermináveis, afirmando que não era o caso. Shayek disse que ela precisava fazer tudo isso. Ela trouxe pessoas de fora consigo, colocando as mãos atrás das costas. Oidin disse ter ouvido que eles ajudaram. Eles continuaram a perseguir o necromante, indagando se era verdade e como estava a situação, colocando a mão na cabeça. Shayx observou que era um pouco estranho, olhando para o atônito Oiden. Ela disse que se os rumores fossem verdadeiros, o necromante escondia-se em seu vilarejo, olhando para os confusos Shix. Odine respondeu que compreendia, abaixando o olhar. Ele pensou que a Shayx precisava ser morta. Ainda assim, Oid observou que então se eles têm grandes problemas. Ele ergueu a mão para o rosto de Shix. Ele a abordou, de repente. O cabelo de Shix começou a crescer, devido às fortes correntes de vento. Colapsando no chão, ela gritou. Segurando sua coxa, ela disse que sentia dor. Olhando para Ivan, de costas, ela tentou descobrir o que ele estava fazendo agora. Supondo que ele agia assim, apenas porque ela o alimentou com grama. Ao se virar, Ivan pediu que ela ficasse observando em silêncio, que se não fosse ela por teria morrido. O rosto de Shix estava confuso. Por trás de Odan, a imagem de uma criatura era visível, observando a criatura e seus pensamentos. Shayx observou que em frente a ela era um espírito de vento de alto nível.
estônios, duvidando se Oldan estava tentando atacá-la. Oden notou que estava um pouco surpreso. Voltando sua atenção para Ivan, quem estava em plena prontidão para o combate. Ele contou sobre sua surpresa com o estranho. Trouxe resultaria em um mago guerreiro. Quem destruiu seus amados imortais? Ivan, apertando o punho, se perguntou. Que tipo de bobagem Odien perguntando se ele achava isso, sendo da família da rainha. Com um sorriso malicioso, ele poderia fazer qualquer coisa. Odeon disse que, na verdade, não queria falar nada, dizendo que, já que iriam morrer, não havia sentido de qualquer forma em se conter. De repente, o punho de Ivan estava em seu rosto, empurrando-se do chão. Odeon evitou o poderoso ataque. Depois disso, Oldan pousou no chão, paralisado em uma posição, virando a cabeça. Ivan notou que a cabeça de Oldan funcionava sozinha, sugerindo que havia ficado um pouco estranho, perguntando se deveria consertar. Horrorizado. Odin disse que Ivan precisava ser mais cuidadoso, perguntando como uma pessoa tão humilde como ele dizer algo ao membro da mais nobre família de elfos, Friedquay. Ivan pediu a Oldan que não fizesse os cães dos vizinhos rirem, dizendo que era apenas 6 semideuses, com uma expressão atônita no rosto. Em seus pensamentos, Chick se perguntava o que estava acontecendo agora. Falando de Oiden, ele estendeu a mão. Oldan sugeriu que ele não poderia negociar normalmente com Ivan. De repente, o local onde os rapazes estavam começou a aparecer rachaduras. Depois disso, Oldan declarou que estava morrendo do desejo de matar alguém. Com os dentes cerrados, Ivan parou em uma posição. Com medo, Chix tentou descobrir o que estava acontecendo. A aura começou a surgir das profundezas da terra. De repente, monstros furiosos começaram a surgir debaixo dela, continuando a pensar. Chix observou que não poderia estar olhando para Oldan. Estava em uma galho de árvore. Ela pensou que ele fosse o mesmo necromante. Chamando imortais, vira-se para enfrentar. Chix tentou descobrir como ele estava. De repente, um imortal surgiu atrás dela, cobrindo o rosto com as mãos. Chaek viu o corpo do imortal voar para o lado, voltando-se para Shaik, que estava perto. Ivan se perguntou se ela continuaria parada. Como um pilar, ela olhava ao redor com seus pensamentos. Disse que os imortais foram muito mais fortes do que os que ela viu lá fora. Que havia um número incomumente grande deles. Continuando seus pensamentos, ela declarou que o vilarejo a essa velocidade estaria em perigo. Pensando o que fazer e o que fazer. Com velocidade de raio, Ivan destruiu o imortal diante dele. Enquanto Ivan continuava a destruir o monstro, que Chix era muito mais sensível do que ele imaginava. Ele não pensou que se revelaria, fechando os punhos facilmente. Ivan quis saber se Chix viu tudo. Falando sobre o uso de poderes divinos por Odin, ele também declarou que ela seria uma testemunha. Que Odin era um apóstolo. Com seriedade no rosto, Ivan relatou as palavras do frade. Quem declarou que se atacassem o irmão da rainha sem nenhuma evidência. Então, não só eles, mas também os Shai sofrerão. Com expressão surpresa no rosto. Chix se perguntou se era por isso que Ivan havia feito isso propositalmente. Surpreendido. Ela continuou pensando. E ficou surpreso ao ver que Ivan por não fez esse caráter. Saltando de uma galho, Odin seguiu para o campo de batalha.
encontrando-se perto dos imortais. Ele parou, com as mãos espalhadas. Odeon se perguntou se eles não eram fofos. Falando sobre amigos, desprendia o belo aroma da morte. Ivan tentou descobrir se Oldan falava sobre amigos falando sobre o provérbio. Isso diz que um marinheiro é um marinheiro? Adicionando que eles são muito parecidos com ele, olhando para o Olda, franzindo. Ivan notou as caras repugnantes dos imortais, o fez querer vomitar, chamando-o de cópia, formando um selo mágico em torno de si. Assumiu que Ivan estava ficando cada vez mais desrespeitoso, acreditando que ele queria morrer o mais rápido possível. Oden ficou chocado com o que viu. Uma explosão poderosa surgiu diante de seu rosto, causando-o a cair ao chão. Depois de pousar, Oldan gritou de dor. Restos de sujeira estavam visíveis em seu rosto. Deitado de costas, pensativo, Odin se perguntou sobre a enorme chama, afirmando que era um nível Continuando incrível. A pensar. Ele observou que o nível de proficiência era 6 estrelas, ou uma estrela de 7 pontos se aproximava dele. Lucas pediu desculpas, adicionando que só queria dizer olá. Além disso, o personagem principal declarou que eles dizem precisa tomar cuidado com seus passos. Ivan tentou descobrir por que Lucas demorou tanto. Em resposta, o personagem principal disse que estava atrasado, se virando. Lucas explicou o provérbio de que aparências enganam. Olhando para o atônito Oldan, o protagonista declarou que ele era muito mais nojento do que imaginava, sugerindo que isso era porque ele estava grimacejando com sujeira no rosto. Lucas observou que era um pouco melhor do que viver, fingindo ser branco e fofo, pensando se era mais bonito. Sem entender como um elfo poderia ter os rapazes rindo, Chico percebeu em seus pensamentos. Ela sabia que isso não era uma provocação. Mas seus verdadeiros pensamentos, mostrando os dentes, declarou que os destruiria. De repente, surgiu uma mancha de sangue, na cena de uma batalha feroz. Depois de cortar a palma da mão, Oldan mandou que os caras morressem. Gradualmente, uma poça de sangue desceu. Com sua ajuda, o selo formado foi ativado. Ivan, horrorizado, declarou que Oldan havia enlouquecido. O chamador não só se tornou um lacaio de um semideus, mas ele também havia assinado um contrato com o diabo, a cabeça. Lucas notou o interesse do recém-chegado. Ele acrescentou que não pensou que o veria aqui. Uma enorme criatura surgiu diante dos olhos do rapaz, o que o personagem principal chamou de Cira. Ivan, com o punho cerrado, com velocidade avançou relâmpago. Ele derrubou um dos imortais. Irritado, pediu que Shix parasse de atrapalhar, mandando-a ir embora, por sua vez. Shix tentou descobrir para onde ir. Olhando para os confusos Shix, Ivan disse que ela precisava ir à rainha, a quem ele chamou vergonhosamente envergonhado. Ele pediu a Shix que contasse à rainha o que estava acontecendo e pediu ajuda. Depois disso, Shix se perguntou se o coração de Iban batia tão forte. Mesmo ao lembrar-se simplesmente da rainha correndo para ela, Shix disse que voltaria levando a cabeça para cima. Ivan supôs que era o mesmo grande duque. Ele só ouviu falar, em olhar para quem segurava um martelo enorme. Ivan disse que não achava que poderia lidar com isso, notando que estavam em grande apuros, indicando os rapazes com o dedo. Odin mandou Asura acabar com eles. Ao erguer a cabeça, Asura ficou parado,
Franzindo, ele se perguntou se era a terra dos elfos. Voltando-se para Azura, ao lado dele. Oden tentou descobrir o que murmurava, pedindo que ele lidasse rapidamente com os caras. Depois disso, o Su informou que Oden estava muito barulhento, elfo desprezível. Voltando-se, ele tentou saber se Oden pensava um pacto com ele, usando suas habilidades sem valor. Ele se tornou seu subordinado, olhando para assustado Oden. Azura declarou que, se não corrigisse sua atitude, o mataria primeiro. Voltando-se para os caras ao lado dele, Asura observou que, afinal, um acordo é um acordo, dizendo que não sente nada por eles. Elevando a perna, Azura mandou que eles desaparecessem. Olhando para a surpresa de os principais personagens, disse ser o grande príncipe do mundo adicionando diabólico, que ele também é o senhor de mortes horríveis, perguntando se é assim que o chama agora. O pé de Ashera pousou ao lado de Lucas. O lugar onde ela pisou estava cheio de grande exército de mortais, devido a rajadas de vento forte, espalhados em diversas direções. Shrieking, Oidin, ele ergueu desabou a cabeça. O personagem principal congelou em uma posição, agarrando o martelo na mão. Asura supôs que Luke era novo. Rindo, o personagem principal considerou que a memória de Asura era pior do que imaginava, cansado de pensamentos. Asira percebeu que o olhar de Lucas muito familiar era de alguma forma uma esfera de aura poderosa começou a se formar na mão de Azura. Depois que o personagem principal foi coberto, ele gritou uma espécie de dor, de aura, assustado, se voltou para Lucas e tentou verificar se era o mesmo com ele. Os olhos do personagem principal rolaram para trás. Ivan implorou que ele voltasse à razão. Um enorme portal surgiu atrás de Asira. Muitas almas mortas pairavam sobre o corpo. Ao abrirem a boca, as almas mortas chamaram o personagem principal. Uma pessoa viva erguendo as mãos para Lucas. Asira mandou que ele respondesse a quem estava apontando. O personagem principal disse que perguntou primeiro. Asura sorriu, notando a estupidez de Lucas. Enquanto em um dos blocos de pedra flutuantes, Asura supôs que o personagem principal não conseguia entender aonde estava e qual a situação. Lucas, cansado, se perdeu em seus pensamentos, olhando para Asura, ao seu lado. O personagem principal disse que isto foi um inferno de mortes horríveis, adicionando que aqui ele poderia levantar um dedo. E não só o corpo, mas também a alma dele desapareceria, o olhar para o caminho. Sura apertou a arma na mão. Ele declarou que estava perfeitamente, entendeu, a situação atual. Depois de tentar atacar, Asura disse que estava feliz por ouvir isso. Lembrando que Lucas morreria sabendo o motivo. Uma explosão forte aconteceu no bloco de pedra flutuante, enquanto a sétima continuava a atacar. Uma nuvem de poeira surgiu com a briga. Olhando para o surpreso Asira, o personagem principal assumiu ter perdido o controle. Assento no martelo que usou para atacar, observou que ele foi quem ajudou. Ele observou tudo o que acontecia. Do topo, continuando a olhar para o rosto de Asura. Perguntou-se se ele realmente não reconheceu o Salvador, apenas por ter mudado sua aparência. Com um sorriso malicioso, Lucas parou em uma posição. Uma malévola risada surgiu no rosto de Asura, circulando acima do personagem principal. As almas dos mortos disseram que estavam se divertindo. Asura observou rindo, que, durante o tempo em que ele e Lucas não se viam desde então, ele se tornou uma pessoa frágil. Observando,
o personagem principal. Quem pulou da arma? Asura tentou descobrir o que aconteceu. Disse que ouviu que morreu na batalha. Com o clã, com uma expressão séria no rosto, Lucas disse que adicionando não tinha tempo. Agora era hora de trocar cumprimentos lentamente. Asura fitou. Numa certa altura, ele se perguntou, olhando para o personagem principal, se quisesse dizer que veio apenas cobrar uma dívida, notando que ele ainda sabia irritar, espalhando os braços. Ashera pediu ao protagonista que falasse, declarando que cumpriria qualquer desejo. Frente a um cerro. Lucas falou sobre os rumores de que Iris Fisben estava viva, dizendo que entrou em acordo com ela. É por isso que ele precisa ter certeza. Perguntando onde ela está agora, desviando o olhar, Asira disse que, por mais lamentável que fosse, ele também não sabia, colocando as mãos ao lado. Ele disse que, após se aliar ao demigode Rod, ela rompeu o contrato unilateralmente com ele. Lucas questionou se Iris estava alinhada com o demigode sentado no chão. Asura garantiu que tinha certeza, notando que não só ele estava presente naquele momento, mas também Barbados e Gepar. Uma lembrança surgiu em sua mente, onde estava cercado por semideuses. Asura percebeu que naquele instante a ele pareceu que Iris havia concordado com algo, acreditando que ela chamou para assumir a posição mais vantajosa na luta contra a energia. Com Rod, Iris sorria maliciosamente. Depois disso, Asira observou que naquele Iris momento parecia adequada. Observando a expressão de que estava cheio de interesse. Revelou que também não havia indícios de que ela estivesse sendo que ele tinha certeza de que ela havia. Ela simplesmente mudou de posição. Ao ouvir isso, o personagem principal abaixando a cabeça, Asura disse que foi logo após o desaparecimento de colocando Lucas, a mão no queixo. O personagem principal observou que isso aconteceu há 4.000 anos. Surpreso com o tempo que passou desde então, com uma expressão séria no rosto. Asira disse que se você pensar nisso, a pessoa de cabelo prateado e olhos dourados interrompeu. E tentou descobrir se ele estava falando sobre o sapato, uma palha informando que era sim. Asira disse que era aquele grande sábio, observando o rosto do protagonista, que estava repleto de seriedade. Asira disse que se provavelmente Iris estiver viva, ela continuará procurando suas pegadas. Ao ouvir, Lucas ficou chocado. Quando Asur relatou ter ouvido Iris falando sobre encontrar uma imagem de um núcleo, apareceu na mente do personagem principal, que ele chamou de Anastasia, em seus pensamentos. Iris cruzou as mãos e ficou imóvel. Lucas então revelou que Anastasia era o nome que Shu deu à sua criação, deu ao coração de Golem, sua obra-prima, perguntando por que Iris o procurava. Fechando os olhos e continuando a pensar. Ele observou que para situar ele todos precisava os eventos, criar a Anástasia, adicionando que não tinha tempo. Voltando-se para Asura, Lucas, que estava sentado ao lado dele, lembrando que assim, considerariam sua dívida paga. Chamando atenção para o protagonista pensativo. Asura declarou que, afinal, ele não era uma pessoa comum. Ao se levantar do chão, Asura disse que pensava que ele devia a Lucas, ele pediria para transferir isso, mundo inteiro nas suas mãos. Adicionando que ele simplesmente perguntou sobre o paradeiro de seu ex. Os principais personagens disseram que não, olhando para o sorridente Lucas. Asura achou incrível que alguém que saiu daqui por ele
poderia continuar falando com tanta confiança. Em seguida, o personagem principal tentou descobrir quem seria morto. Ao olhar para o atordoado Lucas, aquele que assinou o contrato com ele, quer destruí-lo em seus pensamentos. O personagem principal lembrou-se de ter esquecido completamente disso. Ao erguer a cabeça, Lucas parou em uma posição. A cabeça, Asira ouviu a voz do protagonista. Quem se perguntou onde ele havia ido, perguntando como ele pagaria a dívida. Asira anotou as palavras de Lucas. Quem disse que não havia mais dívida? Agarrando as mãos, o personagem principal pediu-lhe que entrasse em acordo com ele. Sobressaltado, Asura revelou sua surpresa. Lucas era céptico em relação a contratos, espalhando as mãos em diferentes direções. O personagem principal disse que, para ser honesto, em breve ele precisaria passar pelo fogo e pela água, adicionando que Asura veria isso em breve. O que Lucas poderia lhe dar em seu estado atual, com uma expressão séria no rosto. O personagem principal ele anunciou os últimos minutos da vida do Deus, colocando as mãos na cabeça. Asira quis saber se Lucas ainda escondia Bani, esperanças de derrotar os deuses. Depois disso, o personagem principal questionou se era óbvio. Erguendo a cabeça, Lucas percebeu que se falhasse, então Isher poderia fazer o que quisesse com sua alma, atingindo o limite